Bem-vindos investidores e investidoras aqui na Gringa. Meu nome é Raul Engel, criador do canal Investindo na Gringa. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que eu fiz para sair do zero, de não estar ganhando absolutamente nada, não ter nenhum salário, nenhuma renda entrando, para chegar e passar dos 100 mil dólares australianos por ano. Parece mentira, parece bobagem, parece coisa de pirâmide. Não. Eu vou te contar o que eu fiz, o que eu não fiz, alguns dos perrengues que aconteceram, algumas coisas engraçadas no meio dessa história, e é isso que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo, para te mostrar sim que é possível sair do zero e passar de 100 mil em menos de um ano. Pessoal, aqui na Austrália as coisas acontecem muito rápido. Aqui na Austrália as coisas acontecem de uma maneira muito diferente do que pelo menos acontecia comigo no Brasil. As coisas são rápidas, elas são uma montanha russa, como eu sempre digo por aqui. O grande ponto é, como é que eu fiz para gerar uma renda que eu não estava ganhando nada e passar dos 100 mil dólares por ano? Primeira coisa que eu queria deixar claro é, gente, eu não estou aqui para me exibir, não estou aqui para dizer, nossa senhora, eu fiz XYZ. Não, nada disso. Se tu acha que essa é a minha intenção, eu já te digo que esse não é um vídeo para ti. Se tu quer entender alguns dos passos que eu executei e o que eu fiz para chegar até aqui, por favor, me acompanha no vídeo. E se tu gostar lá no final, já vai te inscrever aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam seguir essa mesma jornada. Eu sempre digo, repito aqui e nunca vou cansar. Não adianta chegar lá no final sozinho se não tiver ninguém para compartilhar. Então, o meu objetivo é trazer o máximo de pessoas comigo para que acompanhem e criem histórias de sucesso aqui na Austrália. Primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, o que eu quero para minha vida? O que eu queria fazer e o que eu estou fazendo aqui na Austrália? Eu estava trabalhando numa empresa por mais de 5 anos, tinha um cargo bacana, trabalhava em escritório, já estava trabalhando de casa, comecei a trabalhar depois de um tempo à distância. Então, gente, eu tinha muita coisa boa rolando comigo. Na mesma época, foi um momento de transição de visto. Foi um momento que eu tinha aplicado um visto pela empresa e aí, ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade de aplicar um visto independente. Então, um visto que não dependia da empresa. Eu estava com visto de estudante ainda. Então, o que eu fiz? Eu apliquei, eu e a Marília aplicamos o visto independente, aplicamos um visto regional, e é por isso que a gente também mora aqui em Adelaide, e nós, a partir daquele momento, tínhamos licenças, tínhamos autorização do governo para trabalhar um número ilimitado de horas. Obviamente, isso teve um grande impacto, principalmente na parte financeira, mas agora eu vou te dizer o porquê que o impacto foi primeiro negativo e depois ele foi positivo. Ponto principal é que eu tinha esse livro aqui, que mudou completamente a minha vida. Esse livro aqui, do Tim Ferriss, eu estava querendo ler esse livro há muitos anos. Eu comprei ele faz um bom tempo e eu nunca tinha lido. Eu comecei a ler algumas páginas do dia, Raul, para. Por quê? Porque eu estava linkado com a empresa, então eu não poderia, independente do que eu poderia fazer, do que eu poderia inventar, eu estava atrelado àquilo ainda. Então o que eu fiz? Eu foquei as minhas energias em primeiro conseguir um visto e depois empreender. Foi um erro? Não necessariamente, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria começado muito antes. Mas isso eu conto numa outra oportunidade. O ponto principal é o seguinte, eu comecei a ler 3 vezes e eu tive que parar. Quando eu decidi, eu falei, cara, esse é o momento, essa é a hora de se planejar e sair desse trabalho e começar a trabalhar alguma coisa que eu queira, ter o meu projeto pessoal. Então o que eu fiz? Com um certo tempo de planejamento, eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a me preparar para fazer a minha transição de trabalho. Quando eu decidi que esse era o momento, óbvio, conversei com a empresa, negociei o prazo que eu ia sair e, na verdade, eu precisaria dar 4 semanas de notificação, eu dei quase 3 meses, porque, claro, é uma questão de gratidão que eu tenho com a empresa, que eu trabalhei por 5 anos, que eu amava, que eu sempre gostava de fazer o que eu estava fazendo, porém, eu sabia que aquele momento estava chegando e que a minha hora de fazer e tomar e alcançar voos mais altos estava batendo na minha cabeça, eu dizia, Raul, essa é a hora. Comecei a estudar, comecei a me preparar. Então, como eu já trabalhava com marketing, eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Então, o que eu fiz? Eu, primeiramente, decidi que eu ia tirar 1 mês de férias. Então, eu vim pra cá, minha mãe estava vindo pra Austrália e eu decidi que aquele momento era o melhor momento possível, porque nunca na minha vida eu tinha conseguido tirar férias com a minha mãe da maneira que a gente tirou. Tirar 1 mês inteiro, que ela poderia vir pra cá. E aí eu posso até contar, se vocês quiserem, como é que eu planejei financeiramente a vinda da minha mãe aqui,
para que ela tivesse as melhores férias possíveis da vida dela. Então, voltando aqui, eu fiz isso. Tirei esse um mês de férias, viajamos, passeamos, comemos, fizemos tudo que nós queríamos. E aí depois eu falei, tá, o que eu vou fazer? O que eu quero trabalhar? O primeiro passo foi que eu decidi abrir uma loja online. Então, nessa loja online, eu aproveitei que era o final do ano, então foi em novembro que eu estava de férias, eu corri, pesquisei, estudei, montei uma loja online, uma pet store, com produtos, né, para cachorros, e eu decidi que eu ia começar a vender. Peguei todo aquele boom do Natal, as vendas começaram a surgir muito mais rápido do que eu imaginava. Então, com tudo isso acontecendo, eu falei, não, pera só um pouquinho, essas coisas estão dando certo. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre anúncios pagos, porque quanto mais anúncio pago eu fizesse, mais vendas eu estava gerando, e tudo isso começou a facilitar para que em menos de um mês eu já tivesse dinheiro retornando dentro de um investimento muito pequeno que foi numa loja online. Em paralelo a isso, como eu já trabalhava com marketing, que é a minha formação, eu decidi que eu ia criar dar consultoria para pequenas empresas ou indivíduos que tinham o seu próprio negócio e que queriam começar a mandar e-mails, começar a organizar as redes sociais, começar a fazer projetos. Isso foi muito bacana porque em uma questão de 2 meses eu simplesmente dobrei o valor da minha hora, do que eu ganhava antes e o que eu comecei a ganhar trabalhando para mim mesmo. Isso já foi muito bom porque eu falei, opa, pera só um pouquinho, as coisas podem ser diferentes, eu não preciso ficar trancado lá, por exemplo, numa empresa que eu não queria estar de repente naquele momento, não era mais o meu momento de estar lá. O que foi acontecendo? Comecei a ganhar mais clientes e comecei a ter mais e eu começava a trabalhar por hora, então era muito mais o meu esforço e o que eu entregava para o cliente do que necessariamente trabalhar o número X de horas naquele escritório, blá blá blá, como muitos de vocês fazem e a gente sabe que é um passo que às vezes a gente tem que tomar. O que aconteceu também? Ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, pera só um pouquinho, Raul, qual é o teu hobby de verdade? O que tu gosta de fazer que te dá aquela paixão? Eu falei, cara, eu gosto de ensinar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar sobre finanças. E eu falei, pô, tô morando aqui na gringa. Eu falei, tá aí, investindo na gringa. Eu falei, eu vou criar um canal, primeiramente no YouTube, para fazer vídeos compartilhando a minha experiência aqui na Austrália, de como que foi toda essa minha jornada financeira. E aí o resto aqui vocês sabem que o resto já é história. Fazendo isso, eu comecei a trabalhar então na minha loja comercial, na minha loja online, fazendo as consultorias e ao mesmo tempo começando investindo na gringa. Chegou março de 2020, o que aconteceu? Veio a nossa pandemia. Com essa pandemia, gente, não teve o que fazer. Os clientes começaram a cortar porque eles não tinham mais dinheiro, eles não sabiam o que ia acontecer. Muitos deles tiveram que, Raul, preciso reduzir as horas de trabalho. Ao mesmo tempo, a loja online não tinha como entregar mais os produtos, eu tive que fechar. E aí eu falei, bom, então acho que investir na gringa, here we go, acho que essa é a minha oportunidade. Comecei a fazer isso e em paralelo eu comecei a também aplicar para algumas vagas de trabalho. Por quê? Principalmente pelo visto que nós tínhamos aqui, que nós temos na área regional, eu teria que morar 2 anos numa área regional e ao mesmo tempo trabalhar 1 ano desse período full time, ou seja, em tempo integral. Eu falei, eu posso fazer isso pela empresa, mas com tudo isso que está acontecendo, essa incerteza, vou procurar um trabalho. Comecei e consegui um trabalho na Telstra, a maior empresa de telefonia aqui da Austrália. Eu estava querendo fazer um movimento de carreira e eu comecei a trabalhar na área de atendimento do consumidor. Fiz isso, consegui essa vaga e em 1 mês também consegui a vaga no TAFE, que eu trabalho até hoje. O que eu fiz? Eu trabalhei 1 mês nessa empresa, aprendi, fiz o treinamento, tudo e depois comecei a trabalhar para o governo aqui de South Australia. O que foi bacana? Nesse ponto, não estava ganhando muito, então novembro de 2019 eu estava ganhando 0, não tinha nada e não estou considerando os investimentos, tá gente? Estou considerando de income, de dinheiro que está entrando aqui na minha conta. Então nesse ponto eu estava com 0. Em abril de 2020, então 5 meses depois, nesse período entrou dinheiro? Sim, eu estava ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganhava no antigo trabalho, só que trabalhando talvez 12, 14 horas por semana. O que aconteceu? Quando eu entrei na empresa de telefonia, comecei a ganhar mais dinheiro. Quando eu entrei no TAFE, o meu salário já subiu para em torno de 63 mil por ano. O que isso é vantagem? Eu cheguei lá com sangue no olho, eu falei, cara, eu vou aprender, vou fazer tudo que eu puder. Em 3 semanas surgiu uma oportunidade de uma promoção. Apliquei para aquele trabalho, foi um processo seletivo interno e eu ganhei. E aí eu virei um team leader, eu virei o líder de um time, do mesmo time que eu recém tinha entrado há pelo menos 3 semanas. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Nessa brincadeira, o meu salário já pulou para mais de 80 mil. Eu falei, opa, as coisas estão começando a melhorar. Então, em um período de 6, 7 meses, eu já tinha pulado do 0 para estar ganhando em torno de 80 mil. Ao mesmo tempo, as coisas foram melhorando e foi aumentando aqui no Investindo na Gringa. Então, ao mesmo tempo, investindo na
na gringa começou a crescer de pessoas, começou a crescer de público, então pessoas vinham querer fazer parcerias comigo, ou ao mesmo tempo tem os vídeos que eu faço aqui, que as pessoas usam os links de referência, né, que vocês podem ganhar um desconto, vocês ganham algum dinheiro, e eu também ganho, porque por lei eu tenho que fazer um disclaimer e mostrar isso, eu não tenho vergonha, então as pessoas começaram a usar, e aí começou a entrar renda. O meu investimento inicial foi baixíssimo para começar a investir na gringa, e aí começaram a ter pessoas trabalhando comigo, e aí comecei a ganhar mais dinheiro, e aí também veio o curso, né, o Finanças na Gringa, e até já deixo aqui então uma pausa para que, se vocês quiserem ver também um vídeo que fale de todos os meus ganhos, pode me deixar aqui nos comentários que eu faço também. Então, voltando a isso, no assunto, eu fui lá e comecei a fazer isso. Então, o curso Finanças na Gringa já começou a dar dinheiro, e mais os códigos de referência, os códigos de indicação, começou a ganhar mais dinheiro. Então, nessa brincadeira, com os 80 mil, com os ganhos de investimentos e também com tudo que eu investi na gringa está me gerando, já passou de 100 mil dólares. Então, num período, gente, de menos de um ano, eu extrapolei um valor que eu pensei, cara, há um ano, eu olhando para trás, ficava pensando, cara, não estava trabalhando, eu estava de férias, estava fazendo nada, absolutamente nada. E aí que eu digo de novo, ó, um livro como esse faz muita diferença na tua vida, porque eu decidi que sim, eu queria montar um negócio, eu queria ter alguma coisa minha e principalmente que fosse digital, porque eu aprendi lá no começo do ano que se eu dependesse somente de entregas, uma pandemia como essa que ninguém podia imaginar, simplesmente, ó, acabou com o meu negócio. Fazendo tudo isso, gente, então, trabalhando full time, tendo o trabalho do Investir na Gringa, as coisas foram melhorando. E eu já digo mais para vocês, isso não é impossível. O que vocês têm que pensar? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Se vocês olharem os primeiros vídeos do canal, vocês vão ver o horror que era. Sem luz, sem foco, sem microfone, com a câmera que eu comprei usada, um tripé que era só um monte de livro. Estão vendo esses livros aqui atrás? Eles eram o tripé, eles eram a base. Não tinha luz, era a luz só do teto. Eu só podia gravar em dia que tinha sol que batia no escritório. Se não tivesse isso, eu não gravava os vídeos. Então eu decidi, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer, eu vou me dedicar para que se eu quero ensinar alguma coisa que eu já sei, alguém vai querer me escutar. E contando um segredo aqui, essa foi a melhor parte, tá? Porque aí eu não precisava ser o cara chato que ficava falando de investimento para todo mundo que não queria ouvir. Eu falei, então é o seguinte, eu vou criar um canal, eu vou falar, se tiver alguém que vai me escutar, se alguém gostar do que eu tô falando, melhor ainda. E aí eu deixava de ser o chato que falava de dinheiro a toda hora. Voltando aqui, então o que aconteceu? Comecei a fazer isso, o Investir na Gringa cresceu, eu fui promovido no trabalho, então tudo isso foi acontecendo em paralelo. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. É cansativo? É cansativo, mas é muito recompensador, porque hoje o meu objetivo é o seguinte, quanto tempo eu ainda vou precisar trabalhar, digamos, no meu emprego formal, para que eu possa simplesmente fazer as coisas que eu quero fazer no Investir na Gringa. Hoje ainda eu não deveria sair do trabalho, primeiro, porque eu gosto, eu ganho bem, sou reconhecido, sou muito bem recompensado pelo que eu estou fazendo e ao mesmo tempo eu estou cumprindo uma das obrigações que eu tenho com o visto, como eu comentei lá atrás. No momento que eu não tenho mais nenhuma obrigação com imigração, que eu não preciso me preocupar mais com o visto, que daqui a pouquinho já está acabando toda essa confusão, toda essa jornada de conseguir a residência permanente, que daqui a alguns mesinhos vai acontecer, o que vai acontecer? Eu estarei simplesmente livre para fazer o que eu quiser. E aí, meus amigos e minhas amigas, meus investidores e investidoras, se preparem, porque no momento que todo esse cérebro aqui tiver tempo totalmente livre para focar somente no que eu quero, não duvidem de mim, porque muita coisa boa vai acontecer. O curso vai começar a crescer mais, a gente vai fazer muito mais coisa no Finanças na Gringa, a gente vai fazer muito mais coisas no Investindo na Gringa e a gente vai ter todos os planos possíveis e imagináveis, como o Pink e o cérebro que queriam dominar o mundo. A gente pode sim dominar as nossas finanças, a gente pode sim sair do zero e chegar e passar dos 100 mil dólares por ano. O que eu quero dizer para ti nesse vídeo é o seguinte, fica aqui uma mensagem, acredita nos teus planos, se organiza, se planeja, faz o que tiver que fazer, não tenha medo de errar. Lembra, o custo inicial para começar a investir na gringa foi baixíssimo. Se tu quiser saber, tem um vídeo que eu vou deixar aqui também que mostra os meus custos iniciais. E eu vou te dizer, será que vale a pena fazer todo esse esforço para que depois de um ano a gente possa estar ganhando mais de 100 mil dólares e mais do que isso, saber que esses ganhos não têm limite? Deixa esse recado, fica aqui para quem viu o vídeo até o final.
que eu te agradeço. Agradeço por ter assistido, agradeço por ter se interessado e mais uma vez, vem comigo nessa jornada, porque não adianta eu chegar sozinho. Eu quero que todo brasileiro aqui na Austrália entenda de dinheiro, entenda de finanças, entenda como a economia funciona, entenda de investimentos e comece a fazer o dinheiro trabalhar para ti em vez de virar escravo dele. Eu consegui e eu tenho certeza que qualquer outra pessoa consegue. Mas agora minha pergunta é, tu tá disposto a pagar o preço para chegar lá? Vamos lá, se tu tá, fica aqui comigo, te inscreve no canal, já deixa o like no vídeo e aproveita que tem tanto conteúdo e tanta pessoa boa ao meu redor, eu quero trazer todas para te mostrar, sim, brasileiros podem ter sucesso aqui na Austrália e eu tô contando contigo para chegar lá e quando a gente estiver lá no topo, a gente vai dizer, caramba, foi legal essa jornada. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por ter assistido, espero vocês no próximo vídeo e quem sabe daqui a pouco eu vou estar fazendo um vídeo de como sair do zero e passando de $1 milhão. O que tu acha? Te espero lá!